Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sinal de Noé, parte 2, continuação do vídeo passado. Pois bem, e um ponto que eu levantei, já estou levantando já alguns vídeos, a gente precisa tomar uma certa precaução de não pensar só em curto prazo, como a gente está acostumado, mas tentar pensar um pouco mais em longo prazo. Ou seja, para a próxima geração, para a geração seguinte, o que a gente tem que ver lá na frente, certo? A gente não pode só olhar para os nossos pés, a gente tem que olhar um pouco para frente também, certo? Pois bem, e quando a gente fala em olhar em longo prazo, a gente está falando próxima geração. E a gente está falando em casamento, porque sem casamento você não consegue passar a próxima geração para outra e assim vai. E o casamento deve ser uma preocupação dos pais, especificamente. Por causa disso, eu estou fazendo um vídeo já para o mês... um curso para o mês que vem, que vai estar na área de membros, que vai ser o curso de casamento. E por causa desse curso, esse curso era para ser lançado em janeiro, fevereiro. Eu estou mais do que 6, 7 meses estudando só sobre casamento nos dias de hoje, o que é bastante difícil. E quando eu comecei a estudar sobre o casamento nos dias de hoje, a situação que tá, eu fiquei assim, uau, tá? Está de calamidade as coisas, certo? Então, bom, o curso ele vai ter uma certa quantidade de informação, mas tem coisa que eu não consigo colocar no curso, porque assim vai ficar muito longo. Então o que eu vou fazer? Vou colocar isso tudo, e talvez partes do curso, num canal que se chama Casamento de Verdade. Que eu estou começando hoje oficialmente esse canal, link abaixo, primeiro link, Casamento de Verdade. Pois bem, você vai clicar lá, você vai ver que já tem 2 vídeos, uma introdução, né, onde eu estou apresentando os objetivos do canal, e o ponto número 2, o vídeo número 2 é sobre o que é um casamento, basicamente. Porque as pessoas elas não entendem o que é um casamento e depois, né, elas têm alguns problemas aí no meio do caminho. Pois bem, o casamento é uma coisa muito séria, é um assunto que ajuda nós a entendermos o que? A Bíblia. Quando a gente entende o que é uma aliança, um pacto, um casamento, a gente começa a entender o porquê o Messias fala de noiva, né? Fala de Israel como a noiva, e assim vai, porque tem várias referências de casamento. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o casamento do ponto de vista bíblico, antigo, como as pessoas viam o casamento, certo? Pois bem, esse é um ponto. Nesse canal a gente vai estar falando bastante sobre isso. Vai ter vídeo todo domingo. Então já tem 2 vídeos. No próximo domingo vai ter o próximo vídeo. E vai continuar assim. Um vídeo por domingo até a gente ter alguma massa crítica. E depois eu vejo se é interessante a gente encaixar mais alguma outra discussão sobre casamento que apareça na mídia. Né? Aparece muita coisa sobre a relação homem-mulher na mídia. Então a gente talvez consiga colocar mais pra frente. Mas por enquanto todo domingo. E vão ser bastante, assim, no início os vídeos mais conceituais. O que isso significa? Por exemplo, na semana... Pulou aqui um. Ok. Na semana que vem, o vídeo vai ser sobre um ponto muito específico de uma parte da Bíblia, que é a parte assim... É uma chave de entendimento para você entender o que está acontecendo com os casamentos hoje, ok? Que é o warmonger. Esse negócio do warmonger, vocês vão começar a entender o porquê tem algumas mulheres, inclusive assim... Vamos dizer assim, não muito bonitas, vamos dizer assim, vamos ser educados, ok? Que se acham a Miss Maravilha. Por quê? Porque tem esse ponto aí da Bíblia que vocês vão entender. Vocês vão entender o porquê. Tem alguns livros que falam sobre o cuidado que deve ter com a esposa, etc. Tal. A gente vai entender um pouco sobre isso na semana que vem. Vai ser um vídeo muito, muito interessante. Se você quiser entender o que está acontecendo nos dias de hoje, você não perca o vídeo da semana que vem. Outro ponto, se você quer entender quais são os desafios que os seus filhos e filhas vão ter no futuro, não perca o vídeo da semana que vem. Se você quer entender, para explicar para os seus filhos o que é um casamento, não perca o vídeo que já está lá, certo? Que eu vou deixar o link abaixo do vídeo. Vocês vão ver o vídeo, depois aproveita e se inscreve lá no canal. O canal está pequenininho, está em último lugar, assim, quando aparece sobre pesquisa do canal, mas está começando, certo? Eu coloquei ontem aqui um aviso na aba comunidade sobre o canal e hoje estou fazendo a divulgação e vou começar a insistir nessa divulgação porque eu quero ver esse canal crescendo. Esse é um assunto que eu fiquei engasgado, extremamente engasgado, quando eu fiz o curso sobre casamento. Estou terminando agora de fazer. Por quê? Tem dados estatísticos que mostram coisas assim horripilantes sobre o que está acontecendo agora. Horripilante. Você olha assim, você olha o dado estatístico. Por exemplo, vou pegar um dado pequeno aqui, um dado irrelevante. Nem é o pior dado estatístico de todos, tá? Por exemplo, em termos de divórcio, o país que tem a maior taxa de divórcio é Portugal, 80%. Cada 100 pessoas que se casam, 80 pede o divórcio. 80% de taxa de divórcio. Esse é um dado tranquilo, ok? Tranquilo, imagina. Começou
Por exemplo, no Brasil com 0,5%, 1%, 3%, 5%, e agora vai chegar aonde? Olha para Portugal. Os Estados Unidos começou com 0,5%, 1%, 3%, 5%, 7%, já está em mais 50%. Olha para Portugal. E Portugal não é o fim da linha, certo? Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Sabe aquela história do Fórum Econômico Mundial? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. O nada não inclui só sua televisão, ou seu carro, ou sua casa. Já pensou que esse nada inclui a sua mulher, o seu marido, inclui seus filhos e filhas, inclui sua alma? Já pensou? Vai pensando aí, pode ser, não? Então pensa um pouco aí. Agora, a gente vai abordar esse tema, ele é importante. Eu penso que é mais importante do que esse tema que a gente fala aqui, que é sobre a ciência. Tem algumas partes bíblicas, como essa daqui, que eu acho interessante esse livro, né? Inclusive está aqui do lado, deixa eu pegar ele. Que a gente já vai falar este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Já decorei de tanto falar, mas o assunto lá é mais importante. Eu sei que quando eu coloco um vídeo bíblico aqui, ele tem assim, mais ou menos 10% das visualizações normais. Então eu sei que muitas pessoas não vão querer ir assistir sobre casamento, ainda mais do ponto de vista bíblico. Porém, o que eu posso falar para todo mundo é, se você tem alguma consideração para os seus filhos, presta atenção nos vídeos que eu vou estar colocando lá, ok? Porque vai ser o maior desafio de todos, vai ser você conseguir passar o bastão para a próxima geração, para você ver seus netos crescendo. E se você tiver sucesso, tá, de ver os seus netos crescendo com o seu filho e sua nora, ou a sua filha e o seu genro juntos, se você tiver sucesso, você tem que lembrar que o seu neto vai ser outro desafio. Porque a degeneração do relacionamento homem e mulher, tipo assim, tá num nível que só na hora que a gente chegar nas estatísticas, talvez daqui umas 3, 4 semanas, vocês vão ficar assim, uau, esse é o tamanho da jiboia, ok? Então, semana que vem, lembre-se, vai ser interessante o vídeo, vai ser entendendo várias coisas que acontecem nos dias de hoje, e entendendo o que é um warmonger, e entendendo também porque tem umas mocinhas assim, como posso dizer assim, beleza entre 0 e 10, mais ou menos nota -1, que pensam que só nota 10, entendeu? Vocês vão entender um monte de coisa, porque na Bíblia tem todas as respostas que você pode imaginar, todas. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui, vai. O sinal de Noé, parte 2. Então a obediência salvou 8 pessoas. O computador está de brincadeira, né? E a desobediência acabou com o mundo. Né? O que a gente deve aprender desse evento histórico? Ou seja, ser obediente ou desobediente? Pensa aí. Pois bem, aproveito para fazer abaixo do link principal, que é do canal Casamento de Verdade, vai ter outro link, que vai ser este aqui, ó. Aprenda a criar curso online. Quem tiver interesse para ganhar uma renda extra, tentar criar uma renda extra, é uma boa opção. É um curso mais caro, porque demorou muito tempo para mim fazer, e é um assunto interessante. Quem tiver interesse não só nesse curso, mas em todos os cursos do canal, tem a área de membros. Custa $7 por mês, tem uma pancada de curso, não só esses, mas esses aqui. E no mês que vem, se tudo der certo, vai ter o curso sobre casamento do ponto de vista bíblico, ok? E a gente vai ter como complemento, mais informação ainda, no canal Casamento de Verdade. A parte principal vai estar no canal Casamento de Verdade. Não vai ter nada oculto, assim, o curso vai ter mais informação. Não, tudo que vocês vão precisar saber tem lá no canal Casamento de Verdade. Só que o curso vem de uma vez, só um pacotão, e o canal Casamento de Verdade vai vir assim pingadinho por enquanto. Todo domingo a gente vai falar sobre um assunto. E esses assuntos eles vão também incluir atualidades, coisas que a gente está vendo nos dias de hoje. Entender o que está acontecendo. Certo? Entender como a gente chegou nesse ponto onde você vê Portugal com 80% de divórcio. É óbvio que se eu estivesse em Portugal eu ficaria muito preocupado. Se você estiver em Portugal, assiste lá o canal Casamento de Verdade, presta atenção. Agora, se você está num lugar que você tem 80% de divórcio, eu só posso te indicar uma coisa. Vai para um país que tem uma taxa menor de divórcio. Tem todas as taxas de divórcio no mundo, em cada país você vai lá e escolhe o lugar onde as pessoas estão com a mente melhor, certo? Não cometa o erro de, porque tá perto aqui, a mulher tá no bairro do lado, ou na cidade do lado, ou no estado do lado, eu tenho que ir ali, certo? Toma cuidado, porque assim, se você der um tiro errado,
o pessoal já percebeu o que acontece. Mas vamos lá. Esta geração idolatra muitas coisas. Idolatramos pessoas famosas apenas porque são famosos. Não fazem nada demais, mas são famosos, então o pessoal idolatra. Idolatramos o poder e o dinheiro. Idolatramos os computadores e a tecnologia como os deuses do nosso futuro. Pessoal, o dia que acabar a internet ou a luz, etc, tal, eu vou continuar no meu jardim, percebe? Tudo isso aqui é um momento. Você está usando? Ótimo. Não encara isso aqui como uma coisa essencial. Enquanto você consegue receber informação útil, ótimo. Mas não encara assim, eu não tenho nada pra fazer, como é chato, etc, tal, tô entediado. A gente vai ver mais pra frente no canal Casamento de Verdade que um dos motivos hoje, nos dias de hoje, das pessoas mais se separarem é o que as mulheres falam assim, é tédio. Vai vendo. A gente vai ver bastante coisa nesse canal. Mas vamos lá, continuando aqui. Como sociedade, nos curvamos todos os dias a essas coisas, pois elas são nossos mestres ou nossos deuses. Não os controlamos, mas eles escravizam e governam nossas vidas. O celular está escravizando as pessoas e não ao oposto, certo? Nossa civilização moderna nada mais é do que um monumento à idolatria. Não somos melhores do que os nossos antepassados, pelo contrário. Ok, servimos nossa tecnologia e idolatramos a riqueza que ela cria. Estamos hipnotizados pelas sugestões malignas e hipnóticas plantadas por espíritos malignos que habilmente tocam em nossas vulnerabilidades narcisistas de ganância e ciúmes, enquanto negam que Yahweh criou todas as coisas. Na verdade, esta geração provará ser uma das gerações mais perversas e arrogantes que já andou nesta terra, revivendo a idolatria em massa, diferente de qualquer geração anterior. A gente vai ver isso ainda, a gente vai ver. A gente ainda não está vendo perfeitamente isso, a gente vai ver isso. A idolatria reinará suprema como cerimônia religiosa e vida diária, uma vez que a grande religião prostituta, Babilônia, tome seu assento em seu trono pré-determinado como a religião universal e a rainha dos reinos nos últimos dias. Ela irá conduzir um novo paradigma para todos os ídolos no ponto médio da tribulação, a abominação que causará desolação no futuro templo sagrado em Jerusalém. Aí um ponto aqui. Ele acredita que, ele entende que a desolação vai ser no templo sagrado em Jerusalém. No meu ponto de vista, no meu entendimento hoje, eu posso mudar, mas no meu entendimento hoje, o templo que vai ser desolado vai ser o corpo humano, certo? O meu ponto de vista. Muitas pessoas entendem dessa forma e eu também. O que vai ser profanado é o corpo humano, o DNA humano. Esse é o templo que vai ser profanado. Pois bem, a grande religião mística da antiguidade será mais uma vez imposta a nós na era vindoura de tirania desenfreada impulsionada pelo governo mundial. O livro da sabedoria afirma que os adoradores de ídolos da era pré-diluviana assassinavam seus filhos nos rituais de iniciação da religião universal. Ele diz, então, não sei se o sacrifício de crianças voltará ou não como parte da religião prostituta dos tempos do fim, mas certamente devemos estar preparados para tal abominável possibilidade. Na verdade, tudo fazia parte do culto do touro de Poseidon e Moloque, que também envenenou as religiões místicas do Oriente Médio até durante e depois da era de Israel e Judá. Mesmo que a religião do tempo do fim não incorpore o sacrifício de crianças em suas cerimônias secretas de iniciação, nessa geração atual ainda está inegavelmente desfigurada pelo assassinato em massa de crianças, o infanticídio. Né? Considere a crise desta palavra que eu não posso falar aqui, que significa tirar bebês vivos de dentro da barriga das mães. Considere isso, certo? Considere essa crise. Existem mais de 1 milhão dessas crianças que são tiradas, certo? De dentro da barriga da mãe, são mortas. 1 milhão disso realizado apenas nos Estados Unidos a cada ano. A cada ano. Mas ninguém acha isso epidemia, não é verdade? O pessoal fala assim, tá morrendo muita gente hoje por isso, por aquilo, etc. Por isso, por criancinha inocente que não pode se defender, isso não tem problema, não é isso? É isso que o pessoal fala, porque eles têm uma hipocrisia assim gigantesca. Mas tudo bem, vou continuar aqui. Com incontáveis milhões em todo o mundo, além do 1 milhão que acontece nos Estados Unidos. Hoje, 1 a cada 4 gestações é finalizada antes da hora com esse jeito.
Eu não tô, ou seja, que a criança nasce, né, aos pedaços. Pois bem, o massacre de crianças em gestação é uma característica desta geração, mas tem sido diabolicamente disfarçada sobre a falsa doutrina do livre-arbítrio das mulheres. A doutrina desse item horroroso de tirar as crianças de dentro do ventre das mães, aos pedaços, vamos dizer assim, é uma ressaca desfigurante dos progressistas, nazistas e o globalismo patrocinado por Rockefeller, ele diz aqui, na virada do século. A eugenia, a prática de melhorar as características humanas por meio de controle de natalidade da população, foi inicialmente financiada pelas famílias Rockefeller, segundo ele diz, Harriman e DuPont. Alguém já ouviu falar do DuPont? Pois bem, segundo diz no livro, o aborto se estende diretamente do dogma eugênico para controlar a população dos inferiores, ok? Os indesejados e os pobres. Não sei se vocês já perceberam, vocês não vêem por aí muitas rainhas fazendo isso. Você não vê muitas mulheres de presidentes fazendo isso, certo? Mas todos eles, as rainhas, os presidentes, etc. tal, incentivam a população a fazer. Vai vendo, vai pensando aí. Em 2006, o Planned Parenthood recebeu 1/3 do seu financiamento de fundações globalistas e isentas de impostos que detalharei mais tarde, segundo ele está colocando aqui. Pois bem, e aí está aqui o pessoal lutando pelo seu direito de espedaçar crianças dentro da barriga, certo? Inclusive essa mulher aqui de vermelho, com esse capuz aqui, me lembra alguma coisa bastante antiga, né? Mas, bom, só impressão. Inclusive, esse pessoal, muitas dessas moças, dizem que elas são bruxas, né? Então, não sei como é que funciona o pensamento, mas eu penso assim, é uma geração que é influenciada pelo mal e ela aceita, é uma geração que não entende que há mal ali. Pensa que isso é bom, mas não é. Então, paciência. Bom, não tem como, pessoal. Tem muitas vezes essa palavra, eu vou ter que falar. O aborto fazia parte do sistema de crenças pré-diluviano do mal. Azazel, o próprio Azazel, ensinou às mulheres pré-diluvianas a doutrina e a metodologia de fazer isso, de tirar a criança lá aos pedaços, certo? Aonde ele coloca aqui isso como bruxaria. Pois bem, o aborto é mais uma doutrina vergonhosa que reflete o misticismo enoquiano, do Enoque o Mal, que ecoa sua advertência para a nossa geração. Por outro lado, as escrituras orientam, abre aspas, se um homem que está lutando e agredir uma mulher grávida, e se houver uma lesão grave, você deve tirar a vida pelo resto da vida, olho por olho, dente por dente. Quando o pessoal fala olho por olho, o pessoal diz, não, o que se trata? Olha só, é quando o homem está ali tendo um problema com a mulher, e ele agride uma mulher grávida, e ali no caso acontece, por exemplo, algo desse tipo. A vida do homem também vai pro saco, certo? Se a criança morrer. Deveria, pelo menos, mas não é assim, hoje, nos dias de hoje. Claramente a lei do Antigo Testamento reconhecia tanto a vida não nascida como a vida depois do nascimento como iguais. Ou seja, se alguém matar uma criança que está não nascida ainda, está dentro da barriga da mãe, ou se estiver fora é a mesma coisa, certo? Na lei do Criador. Na visão das Escrituras, o aborto é assassinato. Ponto final. Certo? Esta geração justifica o infanticídio sob uma doutrina religiosa espúria de tolerância e escolha. Claro, tolerância. Eu esqueci. Muitas pessoas vão falar que essa doutrina da tolerância... Como é que é mesmo o nome disso? O pessoal diz que foi o Messias que fez a doutrina da tolerância. O Messias, né? Que Messias que é esse? Porque tem um Messias aqui na Bíblia. Ele não falou sobre isso, não. Quando o pessoal estava lá no templo, fazendo comércio, etc., ele tirou os caras no chicote, ok? E o pessoal fala, não, é só paz e amor, tirou no chicote. Pois bem, então vamos continuando aqui. A próxima acusação feita contra o mundo de Noé foi o adultério. Esse é um ponto chave nos dias de hoje. Se vocês conseguirem ver, se eu conseguir mostrar para vocês o que eu vi nas estatísticas, o que eu vi de reportagens sobre este assunto aqui, vocês não conseguem dormir, certo? Então eu vou selecionar muito bem sobre este ponto aqui para falar lá no canal Casamento de Verdade. Vai ser um canal muito mais, vamos dizer assim, do meu ponto de vista é mais importante do que este aqui, e do meu ponto de vista ele vai ser mais pesado e dolorido do que este aqui, certo?
Porque quando eu venho aqui apontar o dedo muitas vezes para a ciência, a maioria das pessoas não liga. Eu não estou o dedo para as pessoas. Eu estou apontando o dedo para a ciência, certo? Agora, quando eu vou apontar o dedo para as pessoas, ó, casamento assim, assim, assado, etc, tal, o que vai acontecer? Vai doer um pouco mais, certo? Pois bem. Continuando aqui. Certamente podemos simpatizar com essa heresia pré-diluviana em vista de nossa própria geração. Os casamentos se rompem a uma taxa de 50% na América do Norte, 80% em Portugal, com números semelhantes ou maiores refletidos em pesquisas que mostram o adultério ocorrendo em casamentos existentes. O adultério se tornou aceitável como um contrabando extraconjugal e entretenimento. Entretenimento. Muitas pessoas fazem adultério por entretenimento. Ah, não sei o que eu vou fazer, eu vou... Adultério é o seguinte, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu não preciso esperar muito tempo para falar lá no canal. Eu vou explicar tudo, todas as passagens que tem na Bíblia sobre essa questão de adultério. Mas eu vou garantir uma coisa para vocês aqui. A mulher que comete adultério vai pro inferno. E o homem que tem relação com uma mulher casada e comete adultério vai pro inferno também. E tem um motivo para isso, certo? Vai passar pelo fogo pelo resto da vida. Ou seja, da eternidade, na verdade. Não da vida, da eternidade. Por causa de uma coisa boba. Ok? Por causa de um entretenimento, por causa de uma coisa boba, extremamente boba, vai pro inferno mesmo, não é brincadeira não, tem passagens aqui que vocês vão ver sobre o assunto. Mas deixa lá pro canal Casamento de Verdade. Pois bem, então assim, essa questão do adultério é uma das questões assim mais medonhas que tem no dia de hoje. Quem não entender o que tá por trás disso, qual que é a mensagem que tá por trás disso aqui, quando passar 2 gerações, tipo assim, já era. Se a gente tiver muito tempo pela frente, já era. Tipo assim, chance zero. Pois bem, tanto que hoje a maioria dos homens está fazendo o quê? Está correndo de casamento. Por quê? Medonho, certo? Então, pensar um pouco no assunto. O adultério é um sinal claro para esta geração. Assassinato, roubo, engano, corrupção e desordem foram outras características desfigurantes que assolaram as gerações pré-dilúvio. O mesmo pode ser dito na nossa geração. A vida inocente perdeu seu respeito. O assassinato é desenfreado. Crimes de todos os tipos são pandêmicos em todo o mundo. Nosso mundo está insensível à violência. Persistimos ingenuamente em um mundo da geração eu, onde apenas o que importa para o indivíduo é importante. Ou seja, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Aí não vai funcionar, certo? Não funciona. As regras normais de restrição e respeito são postas de lado. Esquece. Lei nem pensar. É só falar que tem lei, já aparece alguém com uma pedra por aqui, certo? Lei nem pensar. Tudo bem, meu amigo. As pessoas que não querem seguir a lei, tudo bem, espera chegar o problema do adultério na sua porta. Você vai ver, mas aconteceu tal coisa. Mas e aí? Aí não tem lei, não é isso? Não tem lei, tá tudo tranquilo, todo mundo perdoa e beleza, não é isso? Vai vendo. Aí ninguém sabe mais quem é pai de ninguém, certo? E aí a gente começa a cair bem naquela coisa. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Você não vai ter mulher, porque a sua mulher vai saber se ela é só sua. Você não vai ter filhos, porque vai saber se esses filhos são seus ou não. E aí começa. E de repente você começa a aceitar determinadas coisas, você não tem mais alma. Perde a alma, mas você vai ser feliz. Não parece uma coisa assim meio que da serpente que estava falando com Eva? Não, você não, certamente você não vai morrer, imagina. Não, vai dar tudo certo. Vai vendo, pensa um pouco aí. Bom, somos, portanto, amaldiçoados a um futuro cada vez mais violento e corrupto, com cada geração subsequente contaminando ainda mais a geração que vem depois dela. Ou seja, o que eu estou falando vai ficar cada vez pior. A corrupção é o meio dos negócios e do mundo. É norma, não é exceção mais. Agora é difícil diferenciar muitas das ações e valores das empresas, do governo e de suas instituições daquelas do crime organizado. A gente olha para algumas empresas por aí, gigantescas, e pensa assim, não, isso aí, será que é o pessoal do crime organizado? Não, eles são pior, porque eles são mais organizados do que o crime organizado. Né? Ou seja, eles estão concorrendo já, estão competindo lado a lado. Pois bem. No entanto, tudo isso está velado sobre os chavões superficiais da doutrina da nova era, que agora ensinamos aos nossos jovens, na qual a corrupção e o fanatismo são comumente chamados de tolerância. Tolerância, a gente precisa ter tolerância. Os caras são extremamente fanáticos, que vão lá fazendo cada coisa absurda e falam, não, nós aqui, os caras extremamente fanáticos, vamos dizer assim, os caras põem fogo em delegacia, fazem um monte de coisa absurda, mata gente, etc. Não,
Tudo toleroso, tem que ser tolerante, né? Agora, você vai falar uma palavra da Bíblia? Não. É assim, esse é o mundo. Bom, o assédio a pessoas inocentes hoje é galopante. É verdade, a gente não vê isso todo dia. Apenas ser considerado religioso ou crente, por sua aplicação, é ser considerado um leproso nos dias de hoje. Alguém está praticamente condenado ao ostracismo da sociedade se você for crente. Todo dia alguém é insultado, zombado e discriminado diariamente, principalmente no mundo dos negócios e do governo. Mesmo aqueles que não são crentes professos, mas optam por fazer o que é certo, são sumariamente insultados e condenados ao ostracismo por fazê-lo, né? Ou seja, a pessoa vai lá e fala o seguinte, tal coisa errada, pessoal. Não pode. Questão de adultério é extremamente errado. Pronto. O cara mesmo não falando de Bíblia, o cara é um careta, não é isso? O cara vai, mas a gente está aqui com um esquema para você usar aí. Tem muitas faculdades isso, drogas, né? Não, eu prefiro não. Pronto, você já isso, aquilo, etc. Tudo de ruim, certo? Você está fazendo tudo certo e você é considerado o cara ruim. Agora, se você vê uma pessoa lá que vai pegar e despedaçar uma criança dentro da barriga, aí tá tudo tranquilo, você tem que ter tolerância, pô, não é isso? Vai pensando aí. Vivemos em um mundo onde o desrespeito, a violência, a corrupção, a perversão sexual, as mentiras e todas as formas de decadência moral prosperam. Concordo com ele. Qualquer um que se opõe a essas coisas está perigosamente fora da corrente principal da sociedade e sofre o desdém daqueles que se orgulham de ser tolerantes, é claro, pô. É o inverso, o pessoal troca todas as palavras. Vamos lá. As perversões sexuais são ainda sinais pecaminosos adicionais que identificam esta geração. Embora seja intolerante, politicamente incorreto e cada vez mais ilegal falar sobre essas perversões, a imoralidade e a perversão sexual são uma regra nos dias de hoje, certo? É quase ilegal você falar o que as pessoas estão fazendo. Você não pode falar nada. É a tolerância. A tolerância é o seguinte, você não fala nada. Senão a gente é intolerante com você, mas isso significa tolerância. Pois bem, pode-se facilmente citar, aí ele coloca aqui a palavra mágica, a homossexualidade e o lesbianismo como as mais proeminentes dessas transgressões das escrituras. Ele está colocando aqui, isso eu estou traduzindo. Mas também deve-se incluir sexo em grupo, perversões sadomasoquistas, bestialidades, molestamento sexual, assédio sexual, estupro, prostituição, pornografia, molestamento de crianças, estupro infantil, puxa vida, só coisa, muitas outras formas de perversão. Tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Este ponto aqui, prostituição, é um ponto chave. A gente vai comentar sobre isso, porque o que acontece? A prostituição, uma das coisas que a gente vê nas estatísticas, por exemplo, do CDC, que é o Centro de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, a gente vê algumas estatísticas, eu vou mostrar para vocês mais para frente, lá no canal Casamento de Verdade, link abaixo, onde a gente vai ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos lá, pessoal, o que significa prostituição? Vamos lá, vamos discutir isso aqui rapidinho. A gente vai tratar isso a fundo lá no canal Casamento de Verdade, mas o que significa isso? O que significa? Significa uma pessoa que cobra para fazer um pimba-pimba? Não. A pessoa pode simplesmente não cobrar e fazer um pimba-pimba com várias pessoas, é uma prostituta. Correto? Ou seja, o preço que ela está cobrando é zero. O valor que ela se considera é zero, então ela cobra zero. Cobra zero para, certo? Dar um tapa lá, certo? Então, isso aí o que é? Prostituição do ponto de vista bíblico. Não importa, mas a mulher não cobrou. A mulher não cobrou, mas ela fez com 200 caras, meu irmão. É a mesma coisa, só que o valor que ela cobra é zero. Você pode cobrar 100, 50, 10, 2 reais, 1 real, 50 centavos, 10 centavos, 1 centavo ou 0 centavos. Não é isso? É o que acontece hoje em dia. Isso aqui se chama prostituição. Sai por aí tendo relação com um monte de gente à la louca. E a pessoa vai ser julgada por isso também. Certo? Fornicação. Bom, nossa sociedade está infestada de perversões sexuais, assim como era nos dias de Noé e Sodoma. Só que agora defendemos essas perversões em nome da civilidade, tolerância e esclarecimento. O sinal profético de Noé inclui outra sutil e convincente descrição conectando ambas as épocas. Lucas e Mateus descrevem os dias que antecederam o julgamento tão calmos e comum quanto o apocalipse de Noé se aproximava. Assim será para o Armagedon. As pessoas não estavam preocupadas com a sua segurança. Eles continuaram
como sempre fizeram, assim como seus antepassados haviam feito. Ou seja, vai continuar tudo igual até o fim. Bom, nenhuma das narrativas sugere que as pessoas deram atenção aos desastres que estavam por vir. Só se pode atribuir essa falta de urgência a um estado de total descrença e não de ignorância. As pessoas sabiam, certo? Todo mundo aqui, a gente está discutindo muitas vezes sobre o Apocalipse, todo mundo sabe que tem pessoas discutindo sobre isso. Todo mundo sabe que está escrito neste livro que todo mundo tem, certo? Só que as pessoas elas não acreditam. Eu já ouvi isso aqui 1000 vezes, olha, sempre falam disso, não dá nada, tá tranquilo, continuam lá, né, cometendo adultério, fazendo outras maldades. Não dá nada. Ou seja, descrença. Eles ignoraram as profecias apocalípticas e todas as terríveis advertências de uma infinidade de profetas de Yahweh. Assim será em relação à segunda vinda, o Armagedon, e como é hoje. Na verdade, muitos poucos ponderam sobre o Apocalipse, pendente com alguma solenidade. Até mesmo os cristãos devotos são ignorantes dos sinais dos tempos, enquanto outros imprudentes se recusam a interpretar a Bíblia literalmente, descartando qualquer possibilidade de tais coisas terem a chance remota de acontecer. Muitas pessoas falam assim, não, tudo isso aqui é verdade, tudo está na Bíblia é verdade, mas não é literal. Não é literal. Pronto. Isso é um tipo de negociação que só vai levar ao mau caminho, certo? O que a gente fala aqui sempre estou falando com vocês, a Bíblia é literal, e, ou seja, a maior parte dela, ela é extremamente literal, e a gente tem que encarar dessa forma. Hoje, apenas alguns contingentes veem a Bíblia como literal e seriamente, mas essa minoria de elite é constantemente golpeada pela maioria, como Noé foi, concordo com ele. Eles são cruelmente caluniados e rotulados como fanáticos provenientes de cultos apocalípticos com motivação maliciosa. Isso está escrito exatamente no livro, concordo exatamente com ele, certo? Os gritos de advertência estão caindo e continuarão caindo nos ouvidos egoístas e fechados de uma geração do mal, iludida com sua própria importância, acreditando que está no caminho evolutivo da divindade. No entanto, Yahweh misericordiosamente enviará 144.000 profetas e 2 profetas especiais de eras antigas para avisar esta geração narcisista terminal do iminente apocalipse. Ele coloca então esses 144.000 como 144.000 profetas no sentido que vão estar avisando as pessoas. Pois bem. Bom, a gente termina por aqui. No próximo capítulo a gente vai estar falando sobre a geração de ateus, especificamente. E o que isso tem a ver, inclusive, com a ciência. A gente vai ver, ele vai falar sobre o assunto, é interessante. E lembrando, pessoal, quem tem um pouco de noção de que talvez demore muito tempo para as coisas acontecerem, e você precisa começar a pensar, olha, na próxima geração, é bom pensar de uma forma muito profunda, porque é extremamente difícil. Vai ser extremamente difícil, não vai ser fácil para ninguém, certo? A iniciativa lá do canal Casamento de Verdade é uma forma de tentar resolver parte disso. Eu recebo muitos e-mails. Olha, eu recebi, até comentei lá no canal Casamento de Verdade, no primeiro vídeo, um e-mail de um rapaz, agora, esses dias, 19 anos, falando de algumas coisas. Recebi de um rapaz de 30 anos, assim, já uma pessoa bem de vida, já bem estruturado, etc, tal, falou que nunca se casou nem nada, nunca teve nenhum relacionamento com uma pessoa assim. Tem também moças que mandam mensagens dizendo assim, Afonso, é difícil encontrar um rapaz, etc. Tipo assim, tem um monte de pessoas que parece que estão desesperadas, mandando e-mail pra mim, como se eu conseguisse resolver problemas assim, Eu não consigo resolver assim. O que eu consigo fazer eu vou montar mais pra frente um formulário, como se fosse uma prova de avaliação, certo? Eu sei fazer isso muito bem. Então assim, vou montar um formulário que vai ser um formulário de avaliação para tentar medir mais ou menos o que a pessoa pensa. Vou tentar, não estou garantindo. Já tenho 50 perguntas feitas, eu preciso chegar em 200 perguntas para ter uma massa de informação suficiente para tentar classificar uma pessoa sem conhecer ela. Eu não posso pegar 2 pessoas que eu não conheço nada delas e falar o seguinte, tenta sorte vocês dois aí. Eu não posso fazer isso, certo? Então eu vou tentar montar isso, vai demorar um tempo. Nesse meio tempo, o canal, lá Casamento de Verdade, ele vai começar a crescer.
E aí talvez valha a pena pensar em montar um banco de dados mais para frente. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou tentar colaborar com isso, ok? Vou tentar, não estou garantindo nada, não estou prometendo nada. Mas eu vou tentar e assim, por outro lado, eu indico todo mundo que tiver interesse em algum momento, tá lá assistindo os vídeos. Por quê? Porque a pessoa tem que saber o que é um casamento, pô. A pessoa não pode entrar num casamento sem imaginar, sem entender o que é um casamento. E digo mais, é interessante a família inteira assistir isso. Principalmente assim, a pessoa é casada, legal, a gente vai falar sobre o que a gente pode ter no nosso casamento para manter o casamento saudável. Como a gente cria as crianças, a gente deve criar as crianças, tudo isso a gente vai falar lá, tudo isso. Agora, é importante todo mundo aprender, não só para si próprio, mas sim para ensinar a próxima geração, ok? Pois bem, então a gente finaliza aqui. Lembrando, link abaixo, primeiro link é do canal Casamento de Verdade, certo? Aí se você tiver interesse nesse curso aqui, Aprenda a Criar Curso Online, o segundo link vai ser o link com desconto para esse curso. O terceiro link vai ser para a área de membros, que eu sempre coloco a área de membros, certo? Do canal. Custa $7 por mês, você assiste todos os cursos que tem lá durante o mês, e todo mês tem um curso novo aparecendo, certo? O valor é um valor bastante simbólico, perto da quantidade de curso que tem lá para você aprender. É interessante, é uma opção interessante. Pois bem, e é isso. E eu sempre deixo os links dos cursos individualmente. Quem quiser fazer um curso individualmente também está com desconto. Só que a melhor opção é esta aqui, a área de membros. Mas se você quiser fazer um curso individualmente também não tem problema, tá aí o link. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e vejo vocês lá nos domingos no canal Casamento de Verdade. Bom, por hoje é isso. Até mais.